Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Oscar e esse é o começo da minha jornada no xadrez. Do zero mesmo. O meu mundo ele sempre foi pro lado de TI, programação. Então eu mexo com código, lógica, resolvo um monte de problema, essas paradas aí. E acho que por isso o xadrez acabou me chamando a atenção, sabe? Eu criei esse canal para registrar tudo, os erros, os acertos e o que eu for aprendendo pelo caminho. Eu tô mais ou menos com uns 300 de rating e a meta é tentar chegar pelo menos aos 1700. Eu não sou nenhum gênio do tabuleiro, né? Eu tô aprendendo, revisando e tentando de novo, como qualquer outro iniciante aí. Se você também é iniciante, com certeza você vai se identificar com todos os meus vídeos. Eu vou tentar mostrar o que eu estudo, quais as ferramentas que eu utilizo e vou analisar minhas próprias partidas, com os erros mesmo e tudo, mas sem filtro mesmo. A ideia é transformar esse canal num mapa real de aprendizado. Então, pra mim, pra quem quiser evoluir, claro. A ideia é que se você curte xadrez, lógica ou desafios mentais, vem comigo nessa jornada dos 300 aos 1700, se inscreve aí e comenta qual é o seu nível atual no xadrez. E bora começar essa história juntos. Beleza, então vamos lá. Começar uma partidinha. Ok. Eu respondo com cavalo F6. Eu trago meu outro cavalo, C6, reforçando a casa E5. Quero abrir um pouquinho o jogo, desafiando o peão central aí. E agora, ok. Difícil. Ok, peão E4. Ok, vamos tentar forçar um cheque aqui, talvez. Vamos ver como ele vai reagir. Ok. Talvez o melhor seria recuar, manter o bispo ativo na diagonal, né? Ficar de olho no cavalo C3. Roque ali, roque aqui. Recapturo. Cavalo. Esse bispo aí não foi uma boa jogada. Vamos ver. Vou tentar compensar esse cara aqui. Ok. E agora vamos ver. Melhor opção. Talvez a dama, talvez. Vamos ver. Bispo. Tô indeciso. Vamos ver. Ok, agora talvez eu possa
jogar talvez ligar as torres. Vamos ver. Se eu jogar dama D7, eu acabo ligando as duas torres ali, né, pra defesa. Vamos ver se eu fiz a melhor jogada. Pego o peão, C2. Capturando material. Agora vamos ver. Contra-jogo aqui com a torre, capturando material. Vamos ver se eu consigo. O rei, eu preciso fugir desse ataque, né? Ele acabou capturando ali a minha torre e eu recupero. Ele jogou dama. Pegar o bispo dele ali. Uou. Me deixou encurralado aqui. Talvez eu coloque o bispo em D2. Vamos ver o que ele vai jogar agora. Mas ele tá jogando bem ali. Ou eu esteja jogando muito mal, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Talvez recuar. Vamos lá. Não sei se eu fiz a melhor jogada, mas vamos ver como ele vai. Jogar o H6 aqui, só para conter. Ok. Vamos ver o que eu faço aqui com a torre, talvez. Meio perigoso isso. Tem a disposição ali da torre para tentar ver se ele pega com a dama. E ele expõe a dama dele. Talvez seja um lance bem perigoso ali. Vamos ver se ele topa a ideia.
Ele deu uma vaciladinha. Com certeza. Ou ele deixou eu ganhar, né? Essa dama de graça aqui. Bom, então eu vou tentar seguir com o rei, né? Em G6. E eu coloco o bispo em talvez E8, volta ele ali para E8. Será que é a melhor jogada? Reforçar um pouquinho a defesa. Imaginei isso. Eu vou talvez tirar o bispo daqui e colocar no... aqui, talvez no D7. E eu tento pegar ali limar um peãozinho dele. Agora eu preciso avançar aqui com um F5, um peãozinho. Vamos forçar um pouquinho a torre dele. Vamos ver se ele recua. Ih! O cara viajou de novo. Tá na mesma pegada aqui, ó. Tá aprendendo. Ok. A gente tava quase perdendo o jogo praticamente. Vamos lá, vamos ver. Ele vai capturar, com o bispo eu recapturo A6. Talvez avançar aqui, um F4. Abrindo as linhas para o rei. Ok, vamos ver o que ele pretende fazer. Ok, será que com o rei melhor jogada? Talvez não. Com o bispo B7 para encurralar esse peão dele aí. E assim eu mantenho a diagonal segura. Então eu pego esse peãozinho dele, F3. Não só mantenho a diagonal, mas também interrompo a passagem do peão dele. Vamos ver, recuar um pouco com o bispo aqui. Deixar mais um lance para ele. Ok. Talvez eu tenha dado uma vaciladinha nisso. Vou avançar com F3 aí. Tentar um contra-jogo. Muito provavelmente ele vai formar a dama, mas eu já estou bem posicionado com o meu bispo ali. Para evitar que ele siga jogo. Ok. Eu vou movimentar aqui mais o rei, né? Vamos tentar capturar esse peão dele. Opa, pera aí. Vou recuar um pouquinho aqui com o bispo. O rei dele deu uma
papelada na minha ideia. Mas beleza, vamos lá. Talvez agora ele dê espaço para eu fechar o... pegar uma dama lá com o meu peão. Isso é meio difícil de deixar, mas a gente só movimenta que fica difícil para ele. Ali o meu peão ele não vai conseguir pegar, né? Porque o meu bispo ele tá de olho ali naquela casa. Então ele não vai conseguir fazer muita coisa. O que eu posso é continuar avançando com o rei aqui. E ele perdeu a dama. É isso aí, neutralizando a ameaça. Vou centralizar o bispo aqui no centro. Ele precisa largar o osso, né? Mas aí eu vou tentar avançar com o rei. Porque aí eu consigo liberar esse peão pra fazer uma dama. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que vai funcionar. Talvez. Porque aí eu consigo subir aqui, né, com o meu peão. Vamos tentar fechar essa dama aqui, né? O F1. Aí já dá cheque nele, né? Agora eu vou tentar encurralar ele com o meu bispo. E8. Cheque. Vamos tentar buscar um mate aqui com a dama. Descer um pouquinho mais com o rei. Talvez eu precise ele pra dar um checkmate, né? Não sou muito bom em finalizar ainda, mas a gente vai aprendendo. Acho que... Vamos ver se ele vai ter escapatória disso aí. Eu acho que não. Eu acho que ele... Se eu jogar aqui... Porra, meu. O jogo tava no papo, cara. Nossa, que vacilo. Vacilei. Nossa. Muito iniciante. Cara... Se eu tivesse jogado a dama ao invés do rei, dama G7 já finalizaria o cara. Vacilei. Nervosismo, cara. Foda. Beleza. Vou fazer uma revisão dessa jossa. Inacreditável como foi esse jogo. Eu tava praticamente perdendo o jogo. Eu consegui uma vantagem material no finalzinho. O cara deu umas 2, 3 vaciladas ali. E eu tinha tudo pra ter ganho esse jogo. Eu acabei conseguindo o improvável. O que talvez muitos iniciantes acabam errando. Um empate por afogamento. Que doideira, bicho, que doideira. Bom, vamos fazer uma revisão aqui do que eu acertei, do que eu acabei errando. Vamos lá, vamos aprender, né? É isso aí, a ideia do canal é essa. Vamos errar bastante e aprender bastante também. Então, vamos fazer uma breve revisãozinha aqui.
Beleza, ele inicia jogando, eu já pego o cavalo F6 ali, né? Pra tentar reforçar a minha chegada no centro. Aqui me parece que foi um erro, né? Eu poderia ter jogado D5 direto para contestar o centro. Talvez o D5 contestando o centro forçaria ele a pegar ali o meu peão, né? E com o cavalo D5 eu tomaria o material. Mas vamos lá. Seguindo aqui. D5 foi um bom lance, né? Eu desafiei o centro ali, segui o plano de jogar ativamente. Ok. Que ele considera uma boa jogada. Bispo D2. Bispo A5. Em tese, ele diz que foi um erro aqui, né? Então, talvez a ideia seria o bispo talvez capturar, né, direto ali, como ele sinaliza, né? Capturar o bispo dele lá no D2. Então, talvez essa seria uma jogada interessante, mas a ideia talvez aqui de ter recuado foi justamente forçar com que ele atacasse com o bispo dele, e o meu cavalo ele tá segurando ali uma troca de material, né? Então, essa foi a ideia inicial. Mas aqui pro algoritmo a lógica não tá boa, foi um erro, né? Mas beleza, vamos seguir aqui, né? Aqui ele também questiona a parte do rock, eu achei interessante já fazer o rock aqui. Ele acaba cometendo um erro ali também, né? Ele poderia ter pego o meu peão E5 ali, com o cavalo dele. Mas ele decidiu jogar com outro cavalinho ali dele. O que realmente, claramente, foi um erro, né? Porque aí, em tese, eu consigo recuperar ali, pegar o cavalinho dele e acabar com a graça, né? Esse aqui foi capivarada, que ele colocou uma anotação aqui. Realmente foi um erro grave, né? Essa jogada perdeu imediatamente o bispo, né? Após na verdade eu perdi o cavalo, né? Pra dama dele. Então ele faz dama A5 ali. Eu poderia ter tirado o cavalo da frente ali, né? Jogado o cavalo C6. Mas eu não vi essa jogada. Foi um erro grave. Eu acabei perdendo ali um cavalo de graça. Isso aí. Iniciando, né? Essa jornada aí. Vamos ver o que mais a gente poderia... Bom, essa jogada aqui também foi considerada como um erro. E foi um baita erro, né? Eu deixei em margem para ele jogar cavalo D7 ali. Então ele captura a minha dama. Uma dama de graça para ele, de graça. Eu dei essa vaciladinha aí, vaciladona, né? E aí ele passa a ter uma vantagem
material ali, né? Inclusive o gráfico lateral ali já mostra que ele está bem superior na pontuação. Então é isso que ele faz, né? Tomou a minha dama. Pegou. Beleza. Então, para evitar que ele tomasse a minha torre também, o que eu poderia fazer seria isso. Então, eu já tirei da mira, né? Do cavalo dele. Cavalo F8. E apontei também ali. A ideia seria mirar o bispo dele, né? O bispo E2. Então, essa foi mais ou menos a ideia que eu tive ali. Mas parece que foi uma boa jogada, depois de vários erros, né? E ele também dá uma outra opção de ter jogado o bispo G6. Mas aí, bom, eu não sei se seria uma boa jogada. Eu tô me habituando a jogar aqui, né? Então, nessa plataforma. E eu não sei se essa seria uma boa jogada. Muito provavelmente seria correta, mas eu não confio muito bem ali. Então, eu vou seguindo aqui a nossa análise. Aqui na 21 tem uma troca aqui, né? Ele joga a torre dele, né? Desafiando ali a minha. E ele poderia, como mostra ali, a lógica seria jogar a dama dele, né? A dama G3 ali. Mas ele acabou jogando a torre. E nessa eu acabo pegando a torre dele. Talvez ele tenha feito essa jogada bem ruim ali. E eu acabei aproveitando, né, a oportunidade ali. A jogada aqui, o bispo ficou um pouco deslocado, né? O melhor seria a torre D2, talvez. Aqui ele indica D5. Mas talvez a torre D7 seria interessante. Porque forçaria a dama dele, né? E o meu bispo ali ficaria de olho naquela casa e talvez expulsasse a dama dele dali. Mas enfim, vamos seguindo aí. E aqui, acho que tem uma série de erros aqui, né? Uma parte dele que ele poderia ter jogado dama C3 ali, né? Forçando a minha torre. Ele não o fez. Jogou torre E8. Mas essa ideia que eu joguei a minha torre aqui, né? A torre C2 foi justamente para forçar a dama dele a saída da casa que ela tá. Até porque o meu bispo tá cobrindo a minha torre B2, né? Então, isso talvez eu teria pensado ali na hora de forçar a dama dele a fazer algo, né? E um erro grave dele aqui, que ele não tirou a dama dele, ele talvez não tenha visto essa jogada, né? Ele jogou torre E7, isso acabou entregando a dama dele ali. Entregou.
entregou a dama dele. Isso foi muito bom pra mim, né? Foi uma ótima jogada ali. Vou tentar analisar mais alguma coisa aqui. Aqui o gráfico deu uma... O gráfico lateral ali deu uma esticada, né, pro meu lado. Com uma vantagem ali, 4.8 pontos, né? Inverteu, né, o ritmo do jogo praticamente. E ele cometeu um erro ali, pelo que o algoritmo está comentando ali, né? Ele cometeu um erro grave ali. Ele poderia ter pego um peão meu com a torre, mas ele deixou a torre dele vacilando pro meu bispo, né? Então, bispo B7 toma a torre, né? Justamente o que eu fiz ali. Eu aproveitei os erros, né, claros ali do jogador para fazer essa virada, né? Deu uma virada no gráfico ali, bem interessante. E aqui o jogo corre de forma mais natural, né? Poucas peças no tabuleiro e eu acho que o jogo ele fica um pouco mais livre, né? Para se jogar. Mas a gente também não pode cometer erros, né? A gente percebe que a intenção dele é formar dama com um peão, né? A8. Só que o meu bispo tá apontando ali, evitando, né? Com que ele forme a dama dele, né? E aí ele, de alguma forma... ele tenta recuperar isso, né? E a gente acaba evitando com que ele tanto tome o meu peão ali, peão F3, quanto ele forme a dama dele na casa A8. E o bispo ele fica circulando, evitando essas jogadas dele, né? E de certa forma eu tento avançar com o rei perto do peão dele, mas ele acaba entregando ali a peça de graça também. Então, em tese seria um jogo ganho aqui, né? Se eu treinasse um pouquinho mais as finalizações. É um grande erro, né, que eu cometi, mas como todo bom aprendiz, a gente aprende com o erro e eu espero não errar mais com isso, né? Aqui eu formo a dama, já colocando o rei dele em xeque, e aí ele tenta de alguma forma fugir, né? Eu teria evitado aqui, né? Pelo que eu vi, se eu jogasse a dama F8 ali, ele não teria pego ali o meu peão, mas na minha cabeça tava tudo ok, tava praticamente jogo ganho. Então o peão ali não faria muita falta, até porque ele tava preso com outro peão dele. Mas beleza. Aqui eu tentei trazer um pouquinho mais o meu rei, pensando que talvez fosse utilizado ali pra dar um checkmate no cara. E claramente eu deixei ele em xeque. E a jogada final era simplesmente ter jogado a dama G7 e acabado com o jogo. E eu fiz essa arte aqui, arte barroca, e acabei com o jogo. Empate por afogamento. É isso aí, pessoal.
Esse é o ritmo de quem está aprendendo a jogar xadrez. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Logicamente, é um erro que eu procuro não cometer mais. Beleza? Bom, se você gostou desse primeiro vídeo, segue a gente aí. Com certeza virão novos vídeos com novas partidas e novos aprendizados. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.